Tatooine, um planeta desértico nos territórios da Orla Exterior, refúgio de diversos tipos de criminosos e sem muito a oferecer, foi bastante ignorado pela galáxia. Parte de um sistema estelar binário, o planeta orbitou dois sóis e era famoso por isso. Ambos responsáveis pela seca severa no mundo, resultando eras mais tarde num mundo superpopulado e pobre. Lar de espécies enigmáticas, tanto sencientes quanto animais que viviam em seus desertos escaldantes. Tatooine chegou a ser dominado pelos senhores do crime Hutt, enchendo o mundo ainda mais de vilania. Nesse vídeo, vamos falar sobre o desértico planeta Tatooine. Tatooine é um planeta quente e coberto por desertos áridos e apenas uma parte de seu hemisfério norte é capaz de sustentar vida. Toda a paisagem é coberta por dunas de areia, montanhas e cânions cuja travessia é extremamente difícil. Tatooine era habitado por 3 luas, Gormoransei, Germessa e Shenine, enquanto gira ao redor de 2 sóis gêmeos, Tatu 1 e Tatu 2, os responsáveis pela seca severa no mundo. De acordo com as crenças dos Jawas, uma das espécies nativas, o mar dunas de areia em Tatooine um dia foi coberta por oceanos de água. A grande escassez de água na superfície obrigou os habitantes a extrair a umidade do ar através de fazendas de umidade para matar sua sede. Chuva é rara no mundo e às vezes é registrada uma vez no ano, às vezes década ou século. Quando acontecia, umas poucas plantas eram capazes de crescer por um curto período de tempo. As espécies de animais que vivem em Tatooine vivem utilizando o interior das areias como camuflagem ou passagem para buscar por alimentos. As cidades são frequentemente atingidas por tempestades de areia. Todas elas são bastante semelhantes devido ao baixo padrão de vida. Umas poucas, como Mos Eisley, se destacavam por seu tamanho e variedade de prédios. Todas elas eram separadas por grandes extensões de desertos e entre esse meio existe a vida rural sustentada através das fazendas de umidade. Em eras desconhecidas, Tatooine foi composta por vários oceanos, florestas tropicais e campos floridos. De acordo com a lenda de Lehon, uma lenda contada no planeta de mesmo nome, Tatooine teria sido habitado por um grupo chamado Kumuga durante esse tempo, mas houveram poucas evidências sobre essa história. Em um momento, o mundo se tornou um grande deserto por motivos desconhecidos após os oceanos secarem, apesar de muitos acreditarem que os sóis tenham feito isso. Muito tempo depois, os primeiros colonizadores e exploradores chegaram no mundo, inicialmente confundindo o planeta com um terceiro sol devido à sua superfície de silicato altamente reflexiva. Foram várias as tentativas de colonização mal sucedidas, resultando num lugar ermo cheio de assentamentos dispersos e isolados de trabalhadores que tentavam ganhar a vida. Além de um mundo refúgio para contrabandistas e atividades criminosas, a tentativa de transformar Tatooine em um planeta de mineração levou ao uso generalizado de veículos de transportes para extrair minérios valiosos. Ao constatar que a maioria dos tipos de minérios encontrados continham propriedades metalúrgicas indesejáveis, as inúmeras operações foram encerradas e os veículos abandonados nas areias. Recolhidos pelos Jawas, serviram como abrigo e base móvel onde passaram a coletar sucatas em naves acidentadas e projetos de mineração abandonados ao longo dos milhares de anos. Cidades foram construídas através dos próprios materiais do planeta, como as rochas, pelos novos habitantes que chegavam nos locais, enquanto os então colonos decidiram permanecer em fazendas de umidade. Conforme a civilização como conhecida foi se estabelecendo, as maiores partes da riqueza acabaram chegando apenas em Mos Espa, a capital de Tatooine, resultando em jogos de azar e comércio exterior, principalmente o mercado negro. Os altos empreendimentos comerciais na cidade acabaram impulsionando o crescimento, consolidando Mos Eisley como um centro de atividade econômica financeira.
Em um momento dominada pelo clã Hutt, foram impostas altas tarifas sobre o comércio e serviços. Alguns acreditavam que para pagar essas dívidas bastava fazer negócios estáveis na cidade, mas acabavam caindo nas enganações dos jogos de azar. Além dos Jawas, os Tusken, também conhecidos como o Povo da Areia, haviam se revelado e já dominavam áreas do Mar Dunas a Eras, atacando qualquer um que cruzasse seus territórios sem permissão. Nas últimas décadas da República Galáctica, Tatooine era conhecido como refúgio para contrabandistas e criminosos, incluindo a escravidão. Na época do bloqueio de Naboo, a nave da rainha Padmé Amidala, que havia escapado, pousou no planeta precisando de reparos para seguir viagem até Coruscant. Entre os tripulantes estavam o mestre Jedi Qui-Gon Jinn e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi, que protegiam a rainha. Em busca de peças em algumas lojas, Qui-Gon encontrou o menino escravo Anakin Skywalker, filho de Shmi Skywalker, escravos do comerciante Watto, que os conseguiu numa aposta contra Gardulla a Hutt. Qui-Gon sentiu que ele seria o escolhido, aquele que traria o equilíbrio para a força, e desejou libertá-lo para treiná-lo como um Jedi. 10 anos mais tarde, o rapaz havia se tornado um Jedi e retornou ao mundo em busca de sua mãe para libertá-la, e descobriu que ela havia sido libertada e se casado, mas sequestrada pelo Povo da Areia. Em busca dela através dos desertos de Tatooine, Anakin a encontra tarde demais. Após tantas torturas pelos Tusken, Shmi morre em seus braços, liberando a raiva do jovem Jedi, que massacra todo o vilarejo. Com as Guerras Clônicas, embora o mundo não tenha sido de fato palco para uma batalha, teve sua participação principalmente através do clã Hutt. Com o sequestro do filho de Jabba o Hutt, o sequestro das filhas do presidente Papanoida de Pandora e a tomada do palácio de Jabba pelo Sindicato do Crime. Com o fim da guerra, a senadora Padmé Amidala deu à luz a seus filhos com o Jedi caído Anakin Skywalker. O mestre Yoda ordenou que as crianças fossem separadas para sua proteção e o menino foi entregue ao seu tio Owen Lars. Owen foi meio-irmão de Anakin, filho de Cliegg Lars, marido de Shmi Skywalker. Obi-Wan se manteve no mundo escondido durante os próximos anos, observando e protegendo o jovem Luke. 10 anos mais tarde, além de Obi-Wan, outro Jedi chamado Nari se mantinha escondido em Tatooine, mas foi encontrado e morto pelos Inquisidores Imperiais. Ainda durante a Era do Império, uma grande seca devastou a superfície do planeta ainda mais, privando diversos agricultores de umidade uma fonte confiável de renda. A situação piorou ainda mais quando os Hutts passaram a cobrar mais impostos sobre a água em inúmeras cidades e assentamentos ao redor do planeta. Embora o Império ignorasse Tatooine, ele ainda foi reivindicado pelo governo, que deixou uma pequena guarnição no mundo. Sua autoridade obrigou os Hutts a rever seus esquemas comerciais, transferindo suas riquezas e influência para o espaço porto de Mos Eisley, provocando um declínio econômico em Mos Espa. Com o início da Guerra Civil Galáctica, a Batalha de Scarif resultou numa fuga desesperada dos rebeldes que chegaram até Tatooine, com os dados técnicos da Estação Espacial Estrela da Morte. Esses dados foram colocados pela princesa de Alderaan num droide astromecânico R2-D2, que junto com C-3PO foram lançados nos desertos do mundo por um pod de emergência. Uma força-tarefa foi enviada ao planeta para capturá-lo, marcando assim o momento em que o Império mais prestou atenção em Tatooine durante seu governo. Os droids foram capturados por Jawas e vendidos a Owen Lars para trabalhar em sua fazenda. No entanto, R2 fugiu para tentar completar sua missão de chegar a Obi-Wan Kenobi. Luke, C-3PO e R2 chegaram até Ben, que o contou sobre seu pai e que teria que deixar o planeta para salvar a princesa. Os Stormtroopers chegaram até a fazenda de Owen e a destruiu, o matando junto com sua esposa. Perdendo tudo, Luke seguiu Obi-Wan até Mos Eisley,
para encontrar um piloto que os levasse até Alderaan. 3 anos mais tarde, uma equipe da rebelião composta pela princesa Leia de Alderaan e Luke Skywalker foram resgatar o general Han Solo do palácio de Jabba, o Hutt, em Tatooine. Han Solo tinha uma grande dívida com Jabba e foi capturado na Cidade das Nuvens em Bespin, congelado em carbonita e entregue a Jabba pelo caçador de recompensas Boba Fett. Com a tentativa fracassada, Luke, Han e Chewbacca foram levados até o Poço Carcoon para serem devorados pelo Sarlacc, no Mar Dunas. No conflito que se seguiu, Jabba foi morto por Leia Organa, suas embarcações destruídas e Boba Fett jogado no Poço Sarlacc. Com o fim do Império Hutt em Tatooine, diversos sindicatos do crime quiseram tirar proveito da falta de poder causada pela morte de Jabba, tentando se legitimar como empresas de mineração, temendo que suas operações fossem impedidas pela Nova República. No entanto, Boba Fett havia sobrevivido ao Sarlacc, e após uma grande incursão sobre o valor da honra com o povo da areia e seus problemas com o sindicato do crime, Boba esteve disposto a tomar o trono que pertenceu a Jabba e levar Tatooine a uma nova era, assassinando Bib Fortuna, ex-mordomo de Jabba, no processo. Mas as propriedades de Jabba já haviam sido prometidas ao sindicato Pike pelo prefeito de Mos Espa, o que resultou numa guerra iminente. Isso o fez reunir um exército para enfrentá-los e expulsá-los de Tatooine. Com essa conquista, ele finalmente ganhou respeito pelo povo que passou a governar. Por que precisam se curvar para mim? É melhor do que atirarem em você. Tatooine estava localizado nos territórios da orla exterior da galáxia, na região da fronteira galáctica. Além disso, também fazia parte da zona da oclusão, da fatia e do Triângulo das Especiarias. Fazia parte do setor Arcanis, coordenadas R16, e era o primeiro planeta do sistema Tatu, a 43.000 anos-luz de distância do núcleo galáctico. As rotas Corrida Corelliana e Rota Comercial Trielos eram as duas principais passagens hiperespaciais para chegar no mundo, bem como eram as rotas utilizadas no Triângulo das Especiarias. Tatooine conta com 10.645 km de diâmetro, leva 304 dias para completar uma volta em seus sóis e 34 horas para formar um dia. Obviamente terrestre, sua atmosfera é altamente respirável num clima quente e árido, cujos terrenos são formados por cânions, penhascos rochosos, montanhas e principalmente desertos. Desde que verdadeiramente conhecido pela galáxia, em apenas 1% de sua superfície foi encontrada água. Os Tuskens, mais conhecidos como o Povo da Areia, é uma das espécies nativas de Tatooine. Eles são uma sociedade tribal nômade com códigos rígidos de sociedade e moral. Mantinham fronteiras territoriais bem definidas e frequentemente atacavam aqueles que adentravam em seu território sem permissão. As constantes invasões coloniais em seus territórios soberanos, juntamente com as convivências entre seus valores antigos, contrastavam com a modernização galáctica, temendo e desprezando esses viajantes. Mas eles sempre foram um povo honrado e respeitador, mas eram sempre desprezados e vistos por aqueles que não conheciam sua história como animais selvagens. Os Jawas são outra espécie nativa do mundo, firmados no estilo de vida nômade e, ao contrário dos Tuskens, estavam sempre próximos e fazendo negócios com os colonos ao redor do planeta. Jawas tinham a fama de serem mercadores, vagabundos e ladrões. Eles costumavam roubar qualquer tipo de eletrônico, brilhante ou que lhes chamassem a atenção para vender. Muitas vezes levavam consigo sucatas e droids coletados em suas passagens para vender mais adiante. Eles utilizavam antigos veículos de mineração abandonados no planeta ao longo dos séculos como suas bases móveis. Mitos e folclore tinham um grande destaque em sua sociedade e uma delas foi a crença de que o Mar Dunas já foi um verdadeiro oceano de água. Posteriormente, pesquisadores encontraram em rochas fossilizadas e crânios corroídos
vestígios que contribuíam para essa crença. Ainda assim, a maioria dos habitantes de Tatooine se recusavam a crer nessa história, considerando algo impossível. Já os habitantes pacíficos do planeta eram geralmente humanos e viviam à base de vaporizadores de umidade devido à eficiência energética, tornando esse equipamento crucial para a sobrevivência, os comprando aos montes, formando uma fazenda de umidade, utilizando a água para vender além do consumo próprio. A temperatura diurna de Tatooine é perigosamente alta e as frequentes tempestades de areia violentas. A maioria dos habitantes se vestiu com materiais práticos que absorviam o suor e limitavam a exposição à radiação solar nociva dos dois sóis. Em Tatooine, apenas o negócio de água e o crime são os principais tipos de lucro. Como o clã Hutt controlava todos os negócios do mundo, desde o contrabando, tráfico à escravidão, o comércio de água é o negócio menos lucrativo, embora fosse o mais importante. Os novatos tinham bastante dificuldade em entrar no mundo do crime devido à vasta gama dos mais experientes. Apesar da escravidão ter sido combatida pelos Jedi durante séculos e ser proibida pelas leis da República, em Tatooine isso era praticado sem intimidações, e nem a República e nem os Jedi podiam combater, uma vez que já não davam atenção devida ao planeta. Em um momento, a escravidão foi vista como um símbolo socioeconômico de riqueza e prestígio, como um capital em transações comerciais geralmente supervisionada pela família Hutt, que a considerava uma instituição útil. Como um planeta deserto, raramente encontrava-se algum tipo de vegetação em Tatooine, além das poucas plantas que conseguiam emergir após as raras chuvas e persistir até morrer. Mas graças às fazendas de umidade, muitas plantas podem ser cultivadas em casas, mas não o suficiente para gerar plantações e comercializá-las. Geralmente, as plantas, frutas e legumes comestíveis são comercializados em feiras e grandes centros vindos de fora do mundo. Mas ainda assim, era possível encontrar algumas dessas coisas ao longo do planeta, como o melão negro, uma espécie de melão que cresce nas areias dos ermos de Jundland e contém água em seu interior, coletada de forma natural. Geralmente consumido pelo povo da areia, alguns humanos que provaram disseram que o gosto é horrível. Demora um pouco para se acostumar. Com o tempo vai até ter vontade. A árvore Wurtwood foi uma das espécies de árvores que conseguiram sobreviver ao tenso clima de Tatooine. Seus galhos após a morte servem de base para fabricar os famosos bastões Gadef do povo da areia. Diferente da flora, a fauna de Tatooine sempre foi extremamente vasta e composta por animais que facilmente resistem ao intenso calor do mundo. Alguns deles, como o Banta, os Delbek, Iope, Etobi, Gerba e Ronto, ao longo dos séculos serviram como montarias para os inúmeros habitantes e visitantes que cruzavam seus desertos. Já os Boneg-Nawis, Sketo, Horned Ghetto, Profogs, Rockwarts, Sandskitters, Scurries, Ratos Womp, Worts e Wort Rooster faziam parte da fauna que vivia livremente ao redor do mundo. Alguns deles podiam ser utilizados como animais de estimação, criados ou caçados para o consumo familiar ou comercialização. Já os Massif, Dragon Krayt, Besta de Areia, Hiena de Tatooine e o Sarlacc são as feras perigosas que vivem nos desertos e que devem ser evitados pelos viajantes. Mas aqueles corajosos que saibam lidar com essas criaturas precisam abusar da sorte para sair vivo, principalmente contra os famosos Dragon Krayt. E chegamos ao final desse vídeo, onde contamos os principais fatos a respeito do árido planeta Tatooine, simplesmente um dos mais famosos planetas de toda a saga.
Comenta aí pra gente se ele é o seu planeta preferido e o que você mais gosta nele. E comenta também qual próximo planeta você quer ver aqui no canal. Só não se esqueça da nossa playlist que contém outros mundos da saga que já visitamos. O link está embaixo na descrição. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Por favor, inscrevam-se, deixem o seu like e nos sigam nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. E eu achando que nunca teria que voltar para esse fim de mundo. Ah, tá. Mas por quê? Eu não quero falar sobre isso.